Henker que vive duas vezes. Capítulo 326. Equipe. HH. Quintas-feiras. Yahiko, 4/10. Capítulo 326 Descendentes do Rei Macaco, 1. Equipe. HH. Quintas-feiras. Yahiko, 4/10. O Templo dos Sete Reis Demônios. Ele nunca tinha visto nada relacionado a eles depois do Palácio do Rei Macaco. Então não pôde deixar de ficar surpreso. Você. Anastasia e Frija também devem ter sentido algo porque se viraram para olhar para Yeon-woo. O olhar de Frija estava especialmente fixo em Yeon-woo, como se ela tivesse descoberto algo inesperado. No entanto, Yeon-woo não tinha intenção de se preocupar com eles. Vaia. Sim, senhor. Você está compartilhando a visão de Bu, alma do feiticeiro. Diferentes vestígios começaram a inundar sua mente. Espada de sangue. Isso é o suficiente com seus atos. Maldito bastardo. Escapando até aqui? Não vai mais de acordo com a sua vontade. Vou vingar os rancores dos meus camaradas. Kan. A primeira coisa que viu do vestígio foi Kan. No entanto, ele era diferente do que Kan Yeon-woo conhecia. O Kan na memória de Yeon-woo sempre teve um sorriso relaxado no rosto. Mas no vestígio, Kan tinha olhos gelados com uma aura violenta ao seu redor. Ele tinha tanto sangue que sua armadura, roupas e até mesmo a espada que ele segurava pingavam sangue. Espada de sangue. Nenhum apelido combinava melhor com ele. Os jogadores que circulavam ao redor de Kan tinham inimizade e cautela em seus olhos. O que aconteceu? Yeon-woo estreitou os olhos. Pelo que ele sabia até agora, Kan agiu em segredo durante todo esse tempo. Yeon-woo pensou que o exército do diabo havia ordenado que ele fizesse isso. Porém, a inimizade dos jogadores na cena parecia anormal. Eles pareciam estar olhando para o inimigo. Era uma aura assassina que não podia ser invocada por impulso. Como se estivesse provando seu relacionamento, Kan bufou para os outros jogadores. Que engraçado. O que? Que tipo de? Vocês são como eu. E o que? Você quer vingar seus camaradas? Que tal ser mais honesto consigo mesmo? Kan ergueu o canto da boca e estendeu a mão. Uma brilhante peça de metal dourado repousava em sua palma. Vocês só querem isso. Os peitos dos jogadores ao redor de Kan tremeram. Através de suas roupas, um raio de luz dourada brilhava. O RRNG. O RNG. Todas as peças douradas acordaram como se quisessem se tornar uma só. Pedaços do Hui Bang. Yeon-woo ficou silenciosamente chocado, olhando para os pedaços de metal que Kan e os outros jogadores tinham. Ele estava caçando descendentes do Rei Macaco todo esse tempo? A peça Hui Bang de Kan era visivelmente maior do que a dos outros músicos. Não havia como ele ter encontrado um pedaço tão grande, o que significava que ele havia pegado pedaços de outros descendentes. Yeon-woo também tinha um pedaço do Hui Bang, mas ainda não conheceu nenhum descendente do Rei Macaco. Ele achava que havia duas razões para isso. Ainda não havia muitos descendentes, ou eles criaram uma sociedade secreta entre si. Parecia que ambos estavam certos. Então vamos começar. Kan pegou de volta sua peça de Hui Bang e deu o pontapé inicial. A aura azul girou em torno dele como um tornado e criou uma tempestade gigante. Quaquaquang. E o 72 Bian. Parecia que Kan havia aprendido o 72 Bian no Palácio do Rei Macaco e o tornou seu. Então, a cena mudou mais uma vez. Após a dura luta, Victoria apareceu, segurando preciosamente a nova adamantina em seus braços. Ela olhou em volta com olhos tristes e desapareceu novamente por um portal. O vestígio terminou aí. Yeon-woo prendeu o cabelo. Seus olhos estavam escuros. Todos os tipos de pensamentos passaram por sua cabeça. Você viu alguma coisa? Anastasia perguntou com o cachimbo na boca. Yeon-woo assentiu silenciosamente, olhando para a fumaça que se espalhava ao redor deles. As 5 montanhas das penitências. Patty. Persiga-o. Ele está atualmente ferido. Ele não pode estar longe. Não o perca. Não podemos deixar que outros o peguem. A torre mágica tem que pegá-lo. Inúmeros jogadores e clãs perseguiam uma pessoa na floresta arborizada e nas montanhas verdes. As montanhas das penitências. Foi uma fase difícil porque todos os sentidos estariam bloqueados, mas pareciam não ser afetados. A pessoa que estava evitando sua perseguição era Kan. Quanto sangue ele derramou? Pegadas de sangue foram deixadas onde quer que ele fosse. Só um pouco, só mais um pouco. Kan cerrou os dentes. Se eu fizer um pouco mais, posso encontrar Doyle. Este é o 20º andar, o portão das 5 montanhas das penitências. No momento em que Yeon-woo chegou ao 20º andar, ele sentiu que algo estava diferente no ar. Um ar pesado e fervente. Arrepios subiram ao longo de sua pele só de respirar. Foi a mesma sensação de quando ele voltou à África. Yeon-woo certificou-se de que estava no andar certo. Havia múltiplas bases de jogadores ao longo das montanhas e colinas. Havia milhares de jogadores, e todos eles eram bastante habilidosos. Foi uma visão que Yeon-woo nunca teria imaginado que veria no 20º andar. Querendo saber o que estava acontecendo, ele olhou para Frija. No entanto, Frija ficou em silêncio, com um olhar calmo. Ele não conseguia ver o rosto dela por causa da máscara, mas no momento em que viu seus olhos tranquilos, percebeu que algo definitivamente estava acontecendo.
Frija tinha um semblante sábio sobre ela. Estudos bianos. Ela falou de repente. Yon-woo estreitou os olhos. O que é isso? A área de Bian é a maior entre magia, feitiços, alquimia e encantos. É o caminho para se tornar um ser divino, bom. Por também ser chamado de campo de estudo misterioso, algumas pessoas o chamam de estudos estranhos. Na verdade, muitos jogadores querem aprender Bian. Yon-woo percebeu o que Frija estava tentando dizer e arregalou os olhos. Você está correto. Estudos Bian apareceram. O descobridor é Blood Sword Khan. E neste momento, rumores sobre isso se espalharam. E é por isso que muitos grupos estão brigando por isso. Yon-woo virou a cabeça na direção da montanha. Estudos bianos. Não havia dúvida de que era o 72 Bian. Yon-woo já sabia que Khan estava usando o 72 Bian. Mas ele foi descoberto e estava sendo perseguido por outros jogadores? Algo estava errado. Por que agora? Algo deu errado enquanto ele lutava com os muitos descendentes do Rei Macaco? Não havia como todos aqui serem descendentes do Rei Macaco. E as razões dos clãs para isso é o massacre de Blood Sword. Abate? Sim, recentemente, a espada de sangue atacou um clã chamado Família Krasien. Ele não apenas matou os adultos de seu clã, mas também matou seus filhos e o gado. Muitos jogadores estão furiosos porque foi um ato tão atroz. Yon-woo conhecia bem o clã Krasien. Eles eram uma família rica baseada no 41º andar. Seu ancestral havia sido jogador e agora eles eram nativos que influenciaram outros jogadores. Ele atacou tal lugar? De acordo com Frija, as pessoas que perseguiram Khan foram aquelas que testemunharam a destruição da família Krasien. As forças aliadas da família Krasien e aqueles envolvidos com elas perseguiam Khan enquanto tentavam desesperadamente se vingar. Além disso, um sortudo descendente da família Krasien que sobreviveu colocou uma grande recompensa pela cabeça de Khan. Os jogadores começaram a perseguir Khan como ovelhas. E o que? Você quer vingar seus camaradas? Yon-woo pensou no vestígio que tinha visto no Templo dos Sete Reis Demônios. Os vários jogadores que ficaram furiosos com Khan, e Khan, que riu friamente deles. Claro, não é apenas a vingança da família Krasien que os motiva. No processo de fuga, Khan mostrou as muitas habilidades que estava escondendo. Deles, destacaram-se os estudos Bian. Foi o 72 Bian. Jogadores que não conseguiam mais crescer ou queriam mais força encontraram seu novo objetivo. E eles também têm uma razão para isso. As palavras de Frija foram sumindo. Agora mesmo. Seus olhos perfuraram a máscara de Yon-woo. A espada de sangue Khan é o inimigo comum. Seu olhar perguntava o que Yon-woo faria a seguir. Khan estava em perigo. No entanto, Yon-woo estava com pressa com seus negócios no Tártaro. Ela estava perguntando se ele se concentraria em criar Qini ou ajudaria Khan, que ele procurava todo esse tempo. Se ele ajudasse Khan, ele também poderia se tornar um inimigo comum e haveria problemas na execução de seus planos. Você, já sabia? No entanto, como não podia fazer um julgamento precipitado, olhou para Frija com malícia. Desde quando entreguei a carta? Frésia assentiu. Yon-woo cerrou os dentes. Isso significava que Frija estava observando tudo, apesar de saber de toda a situação. Ela provavelmente até sabia porque Victoria havia desaparecido, mas não disse nada. Anastasia mordeu o cachimbo com uma cara irritada, como se estivesse familiarizada com a atitude de Frija. Você B. Ela era uma mulher de negócios até os ossos. Yon-woo não falou muito e levantou a mão. Nike. O fogo sagrado azul acendeu e Nike apareceu, batendo as asas. Vou deixar isso para você. Ok, ok. Nike voou para o céu, batendo as asas. Yon-woo pôde ver a visão da Nike através de sua conexão. Os sentidos de Nike eram melhores para procurar alguém do que sua consciência. Você vai salvar Khan e Victoria? Frija olhou para Yon-woo com um olhar estranho. Já experimentei uma situação semelhante no passado, mas havia apenas uma decisão que eu poderia tomar naquela época. Yon-woo pensou em quando Khan e Doyle estavam detidos por Aranguidan. Havia apenas uma escolha para ele. Seu irmão disse que ele era seu herói. Ele queria que essas palavras fossem verdadeiras mesmo agora. Se ele deixasse Khan para trás e escolhesse Qini para salvar seu irmão ficaria feliz depois de saber o que aconteceu. Ele não achava isso. Ele teve que salvar seu amigo e irmão. Eu vejo, então essa é a sua resposta. Frija pareceu sorrir estranhamente por um momento. Mas Yon-woo não percebeu. Ele estava olhando para a montanha através da visão compartilhada da Nike. Na segunda montanha, um penhasco desmoronou com uma forte explosão, causando um deslizamento de terra. Lá. Anastasia deve ter sentido a mesma coisa porque se transformou em um gumirro e começou a correr naquela direção. Yon-woo abriu suas asas de fogo e o seguiu rapidamente.